pensei que era o culto da terceira idade, mas agora é o Aviva Jovem. Amém? Que nós nunca venhamos perder essa essência, que nós nunca venhamos perder isso. Eu trabalho na rua e muitas das vezes eu falo da igreja, e aí todas as pessoas que conhecem a nossa igreja falam assim: aí a igreja lá dos jovens, lá a igreja dos jovens, os jovens lá animados, hein, meu? Passa lá, o povo está gritando, pulando, o que é que tem lá? Eu falei: meu irmão, lá é só a presença de Deus. E isso nós não podemos perder todos os dias. Por isso que quando nós tivermos esses louvor, tem que vir aqui na frente, pular, porque esses somos nós. O dia que nós perdemos isso, meu irmão, aí tem que voltar lá atrás e ver onde nós erramos. Amém? Eu quero que você pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero orar junto com você. Dá uma olhadinha para ele e fala assim para ele assim: você pode orar por mim? Então não pode ficar sem orar, porque senão o irmão que está do seu lado vai ficar sem oração. Amém? Junte agora a sua oração junto comigo. Eu tenho certeza que Deus, Ele já está nesse lugar. A presença dEle já manifesta nesse ambiente, meu irmão. E aonde a presença dEle chega, algo novo sempre acontece. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite. Nós agradecemos por essa oportunidade. Papai, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem sustentado a Aviva Jovem. Deus, nessa noite nós estamos aqui, papai, com o coração aberto para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção. Que o Senhor possa falar, pai, com o coração de cada um desses jovens. Deus, nós estamos aqui diante, papai, de famílias, de gerações que, pai, não se conformaram em viver de qualquer forma, mas eles estão querendo viver, papai, todos os dias na tua presença. Que o Senhor, papai, possa guardar a família de cada um desses jovens. Que o Senhor possa guardar, Deus, cada um, pai, onde eles estiverem, onde eles passarem. Que a tua presença e o Espírito Santo de Deus possa estar junto com eles. Deus, nessa noite, Deus, eu estou olhando daqui, vendo tantos jovens orando nesse momento. Mas eu te pergunto, Senhor, onde era para esses jovens estar? Mas hoje eles escolheram estar na casa do Pai. Então, Deus, nessa noite, traga a direção para a vida deles. Traga a tua palavra, Pai, que venha confortar o coração dos teus filhos. E que nessa noite o teu nome seja exaltado nesse lugar. É isso que nós queremos, no nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, dá um glória a Deus mais alto que você puder. Dá uma olhadinha pro irmão que está do seu lado aí. Vê como é que tá a cara dele aí. Se ele tá meio borocrochô ainda, meu irmão, dá um cutucão nele e fala assim: aqui é a Aviva Jovem, meu. Se entrou aqui, meu irmão, você me desculpa. Se você entrou, hoje Deus ele marcou esse dia com você e já era. Você agora é a Aviva Jovem e o Aviva Jovem não pode parar, amém? Eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre um personagem da Bíblia. Eu queria falar um pouco sobre José. Acredito que a maioria de vocês já ouviu um pouco sobre a história de José. Depois que eu terminar de falar sobre a história dele, vocês vão sentar, por enquanto vocês ficam junto comigo, amém? Eu não esqueci não. José, meu irmão, ele era um dos filhos de Jacó. E a Bíblia diz que ele desde pequeno era um escolhido por Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele gostava mais de José do que dos outros irmãos. Desde pequeno José era um escolhido de Deus. Tem escolhido de Deus aqui nessa noite? Amém. A Bíblia diz que José ele passa por um grande processo na vida dele. Os irmãos de José pegam ele, vendem ele para outras pessoas de outra cidade. A Bíblia diz que José passa por todo um processo, mas aonde José estava, a presença de Deus estava com ele. Eu quero te falar nessa noite, meu irmão, não importa onde você passar, não importa onde você estiver, mas a presença do Pai vai estar junto com você. A Bíblia diz que José então vai para outra cidade. Deus ele exalta José naquele lugar. A Bíblia diz que ele então torna-se um copeiro ali daquele homem, né, do rei daquela época. José então começa então a ter um cargo de destaque. Deus, meu irmão, está trazendo uma Aviva Jovem para ter um lugar de destaque, meu irmão. De verdade, hoje eu não sei a estrutura do seu lar, não sei a estrutura da sua casa, da sua família. Mas assim como José, ele foi um escolhido de Deus, eu e você somos escolhidos. E Deus, ele tem um lugar de destaque. Não importa a situação, não importa a maneira. O que importa é que a presença de Deus está junto conosco. A Bíblia diz que então José, ele chega a trabalhar ali naquela casa. E aí eu vou entrar na palavra junto com você, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Eu quero ler do 6 ao 12. Se você está com a sua Bíblia aí, abre ela. Se não tiver, acompanhe junto comigo, amém? Mas os jovens têm que trazer a Bíblia para a igreja, meu. Cadê a sua Bíblia? Está em casa, guardada? Está lá em cima do rack, lá pegando poeira? Vamos trazer ela, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto
com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Volta lá no 9. O segredo da ministração, meu irmão, está nessa última frase ali, ó. E pecar contra Deus. Amém? Pode pular, pode ir pro 10. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Amém? Pode se sentar, meu irmão. Já dá um glória a Deus. Diga: Deus é bom. Agradece a Deus por essa oportunidade que você está tendo hoje. Diga assim: obrigado, Jesus. Meu irmão, nós temos que ser gratos todos os dias que nós entramos na casa do Pai. Daqui a pouco eu vou trabalhar, eu trabalho na rua. E hoje, se eu tiver a oportunidade, eu vou até te fazer um vídeo, eu vou tirar uma foto. Porque esses dias eu passei ali em Guarulhos, num lugar, meu irmão, de madrugada. Vou te falar para você, deu até dó. Imagina mais de 200 jovens, e não é jovens de 18, 19, 20 anos não, meu irmão. É jovens de 12 anos na rua, usando droga, bebendo, fumando. E hoje eu e você, meu irmão, nós temos a oportunidade de estar na casa do Pai. Por isso que nós somos privilegiados do Senhor, amém? Falei um pouco para vocês sobre a vida de José. A Bíblia diz que José, então, agora ele era o copeiro daquele lugar, daquela casa. O rei, ele confiava tanto em José, meu irmão, que deixava tudo nas mãos de José. A Bíblia diz que aquele rei não se preocupava com nada. E aí, de repente, a mulher daquele cara, agora, ela começa a se interessar por José. A Bíblia diz que então ela vai até José e ali convida José para deitar-se com ele, para ter um relacionamento com José. Mas José era um homem de Deus, meu irmão. E aonde José estava, a presença de Deus estava junto com ele. E José disse para ela assim, ó: meu, como eu vou pecar contra o meu Deus? Eu e você, meu irmão, muitas das vezes nós passamos por situações nas nossas vidas, e às vezes nós precisamos parar, olhar e falar assim: meu, por que eu vou pecar contra o meu Deus? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: a sua santidade é mais importante do que o seu status. Muitas das vezes, meu irmão, nós estamos trocando o nosso status, colocando aquilo que nós queremos para nossas vidas maior do que a nossa santidade. Posso te falar uma coisa? José, ele tinha todos os status que ele precisava na vida dele. José era aquele que era responsável por cuidar. No versículo que nós acabamos de ler, diz que não tinha ninguém maior do que José naquele lugar. José era um homem de status. Mas de repente ele se coloca numa situação, meu irmão, de frente com o pecado. E aí José, em momento algum, ele trocou a sua santidade pelaquela opção que ele tinha na frente dele. Eu e você, meu irmão, nós precisamos todos os dias lembrar disso. Lembrar que nós não podemos trocar nossa santidade por um status, trocar nossa santidade por um momento. Muitas das vezes nós estamos trocando nosso momento com Deus. Sabe por quê? Por causa de uma série. Muitas das vezes trocando nosso momento com Deus por causa de um frio. E eu posso te falar uma coisa? Começa com pouco. Às vezes o nosso momento de trocar a presença de Deus, meu irmão, com outra coisa, começa aos poucos. Mas é assim que o diabo ele age nas nossas vidas. E aí de repente, a sexta-feira que você vinha para o Viva Jovem é a sexta-feira que você está marcando um rolê. É a sexta-feira que você está marcando para sair com os amigos, para beber. E não é isso que Deus ele quer para nossas vidas. Então olha mais uma vez para o irmão que está do seu lado aí. Fala assim para ele assim: pare de trocar o seu momento com Deus por qualquer coisa. José, meu irmão, ele tinha todos os motivos da vida dele para negociar a presença de Deus. A Bíblia diz, meu irmão, que José era um escolhido de Deus. Só que dentro de casa, meu irmão, a Bíblia diz que os irmãos de José se levantam para poder matar José. A Bíblia diz que então o irmão mais velho olha e fala: não vamos matar não, vamos só vender.
Muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Pai, meu irmão, estamos na presença de Deus. Só que quando nós chegamos à nossa casa, às vezes a nossa casa, as pessoas que estão do nosso lado, são os primeiros querendo nos apontar. Mas eu posso te falar uma coisa, José, meu irmão, era um escolhido de Deus. E houve levantes dentro da casa dele, mas José, ele venceu. Existem escolhidos de Deus aqui nessa noite, meu irmão? Eu e você somos escolhidos do Senhor. Se José ele passou por levante, se José passou por dificuldade, você acha que eu e você não vamos passar, meu irmão? Mas a diferença é que quando nós passamos pela dificuldade, passamos pelo problema, nós precisamos lembrar do Deus que nós servimos. Eu fiquei pensando no começo do culto, na hora do primeiro louvor, e eu até brinquei, eu falei assim, tá parecendo um culto de terceira idade, meu irmão. Sabe por quê? Porque a nossa característica, o nosso DNA, meu irmão, é vamos para cima. O Viva Jovem não pode parar, é isso, vamos fazer acontecer. E aí, meu irmão, quando eu vejo algo assim, eu falo, não é possível. Ainda bem que você saiu do lugar, vieram aqui na frente, pulou. E é isso que Deus ele quer para nossas vidas. Porque até 3 meses atrás, 4 meses atrás, talvez se você entrou na igreja tem pouco tempo, aonde era para você estar numa sexta-feira à noite? Mas hoje Deus ele marcou esse dia com você, meu irmão. E essa oportunidade Deus tem colocado na sua vida. Não perca isso por nada. Amém? José então, meu irmão, ele começa a passar um monte de dificuldade na vida dele. Depois dele ser vendido para outra cidade, a Bíblia diz que então ele chega naquele lugar, ele começa então a trabalhar na casa daquele rei. Posso te falar uma coisa? Eu e você, meu irmão, quantos aqui tem dificuldade no dia a dia? Será que é só eu, meu irmão? Eu lá em casa eu estou com um monte de dificuldade. Se vocês não tiverem, eu vou arrumar umas 2 para vocês. Meu irmão, nós passamos por dificuldade todos os dias. Mas a dificuldade na minha vida e na sua vida, ela tem 2 coisas que nós precisamos tirar dela. Ou a dificuldade, ela vai fazer você parar, ou a dificuldade vai fazer você crescer. José, ele fez da dificuldade dele um crescimento. José, ele fez de todo aquele processo que ele passou, meu irmão, ele chega lá na frente e fala assim, cara, olha o tanto de coisas que eu venci. Meu irmão, eu vejo as lutas, né? Nós estamos fazendo café com os pais, fazendo café com os encontristas, e a gente vê o cenário de alguns pais, de alguns jovens, e eu posso falar uma coisa, vocês são guerreiros, meu irmão. Vocês são demais. Eu tiro o meu chapéu para vocês, porque de verdade, talvez se fosse eu, meu irmão, eu teria desistido. Mas existem jovens aqui na nossa igreja, meu irmão, que talvez com 12, 13, 14 anos, dentro de casa, é a coluna de sustentação da sua casa. Posso falar uma coisa? Sabe o que é isso? É Deus ele levantando uma geração, meu irmão, que vai fazer a diferença nesse bairro, que vai fazer a diferença onde você passar, que vai fazer a diferença nessa cidade. É muito fácil, meu irmão, você vir para a igreja, só levantar a sua mão e dar glória, e dar aleluia, é muito fácil. Agora o difícil é passar pela dificuldade como José ele passou. Mas mesmo passando pela dificuldade, você falando assim, daqui eu não tiro meu pé não. Daqui eu não saio da presença do Pai, porque eu sou um escolhido do Senhor. José, meu irmão, ele tinha todos os motivos para parar, para desistir. Mas quando ele entendeu o Deus que ele servia, ele nunca olhou para trás. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, dá um cutucão nele e fala assim, não olhe para trás. Prossiga para o alvo. Porque o nosso alvo é Jesus Cristo, amém? Deus, meu irmão, ele abençoa quem mantém-se alinhado. Nós precisamos nos manter alinhados na presença de Deus. José, quando ele passa por essa dificuldade, em nenhum momento ele perde um alinhamento na vida dele. O problema que nós estamos tendo nas nossas vidas hoje é que qualquer dificuldade, qualquer luta que nós estamos passando, nós estamos saindo da casa do Pai. Nós estamos saindo da presença do Pai. Mas hoje, meu irmão, Deus ele nos trouxe aqui para dizer para você que você, independente daquilo que você estiver passando, independente daquilo que você irá passar, você precisa manter-se alinhado na casa do Pai. José, quando ele passa por esse monte de dificuldade, meu irmão, quando ele se depara com aquela mulher tentando ele para poder ter uma relação com ele, sabe qual foi a atitude dele? Ele se manteve alinhado. Ele diz assim, olha, o Deus que eu sirvo, Ele não permite que eu faça isso. Tem situações na minha vida e na sua vida, meu irmão, que nós vamos passar, mas nós precisamos olhar e falar assim, eu não posso fazer isso, porque o Deus que eu sirvo não permite que eu faça isso. Meu irmão, muitas das vezes nós estamos trocando a presença do Pai, trocando a presença de Deus, meu irmão, por tão pouco. Às vezes, nós olhamos para o lado, olhamos para a dificuldade um pouquinho. O Rafa falou no primeiro culto sobre Pedro. Pedro, ele estava andando sobre as águas. No momento que ele olha um pouquinho para o lado, ele começa a afundar. Muitas das vezes nós estamos dessa forma, olhando para o lado, e nós estamos afundando.
Agora o problema não é você afundar, meu irmão. O problema é você afundar sem a presença de Deus. Porque quando você afunda, mas você tem a presença do Pai, meu irmão, você estende sua mão e Ele vai te alcançar. Agora o problema é quando nós não temos a presença do Pai. Quantos jovens já passaram pela nossa igreja? Quantos jovens talvez estavam sentados ao seu lado? E hoje, se você olhar para o lado, cadê esse jovem? Talvez esse jovem, infelizmente, olhou para o lado, meu irmão. Mas hoje, Deus está levantando verdadeiros Josés nessa geração que vai fazer a diferença. Está levantando pessoas, homens e mulheres, meu irmão, que não vão permitir isso acontecer. Sabe aquele jovem que talvez parou no meio da caminhada? Aquele jovem que talvez até começou junto com você? Será que não é momento de você parar tudo que você está fazendo para ir atrás dessa pessoa? Falar para ela, falar, meu, pelo amor de Deus, por que você parou? Ah, eu parei por causa disso, daquilo. Meu irmão, vamos embora, a presença de Deus nos basta. A presença dEle é o que nos mantém de pé, meu irmão. E talvez essa pessoa está esperando só uma mensagem sua. Então hoje, saia daqui nessa noite, meu irmão, com esse desejo dentro do seu coração. As pessoas que andavam com você, as pessoas que talvez começaram com você, é tempo de nós erguermos as nossas mãos e fazer como Jesus ele fez na vida de Pedro. Quantos Jesus ele pode contar com você nessa noite, meu irmão? Muitas das vezes nós estamos esperando um evento na nossa igreja. Quem aqui estava no reencontro a semana passada? Glória a Deus. 40% da igreja estava. Meu irmão, o final de semana passado foi um momento maravilhoso. Deus ele estava naquele ambiente, meu irmão. Quem estava lá viu o que aconteceu. Mas o problema é que muitas das vezes nós estamos esperando de reencontro em reencontro para viver o sobrenatural em nossas vidas. Mas hoje nós precisamos aprender com José. José ele vivia o sobrenatural de Deus todos os dias, sabe por quê? Porque a presença de Jesus estava junto com ele. A presença de Deus estava ao lado de José todos os dias. Eu e você, meu irmão, aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, nós precisamos carregar a presença de Deus junto com você. Aonde nós estivermos, dentro da sua casa, dentro do seu lar, todos os dias, nós precisamos carregar a presença de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim, meu irmão, você tem a cara de Jesus. E muitas das vezes, meu irmão, nós passamos por processos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, o processo vai te moldar e moldar o seu caráter. José, meu irmão, quando ele estava passando por todo aquele processo, sabe o que Deus estava fazendo na vida dele? Moldando o caráter dele. José, quando ele passa por todos aqueles processos que ele passou na vida dele, José fica preso, José vai para a cadeia, José ele foge. Em todas essas dificuldades, Deus estava forjando o caráter de José. Meu irmão, às vezes nós passamos por lutas, passamos por dificuldades nas nossas vidas. E aí às vezes você fala assim, meu, mas por que eu estou passando por isso? Eu estou na igreja, estou fazendo encontros, estou fazendo acontecer, estou convidando um monte de gente. A nossa ceia tem sido uma bênção. Por que eu estou passando por dificuldade? Meu irmão, tem dificuldade que Deus ele permite na sua vida e na minha vida para forjar o nosso caráter. Sabe por quê? Porque se Deus toda vez que você pedir algo para Ele, Ele falar assim, toma meu filho, você é um abençoado, toma. Aí você vai lá, pede outra coisa, não, está aqui. Sabe o que nós vamos viver? Nós vamos ser filhos mimados. Lá em casa, meu filho, o Natan, ele tem 1 ano e 7 meses, está fazendo ontem, fez ontem. 1 ano e 7 meses. E ele, meu irmão, muitas das vezes ele quer alguma coisa. Por exemplo, ele pega a motinha dele e aí ele começa a empurrar ela. Aí, por exemplo, tem um móvel na frente. Aí quando ele empurra, que bate no móvel, ele fica bravo. Ele começa a chorar, ele fica bravo. Por quê? Porque tem um móvel ali na frente, tipo, atrapalhando a vida dele, atrapalhando o que ele está fazendo. Aí ele começa a chorar. Eu vou lá e brigo com ele. Eu falo assim, você vigia, rapaz. Não, eu brigo com ele, a Monique vê como é que é lá em casa. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes nós estamos criando filhos mimados. Às vezes nós estamos mimados demais na presença do Pai. Enquanto as coisas estão acontecendo do jeito que você quer, enquanto as coisas estão indo da forma que nós queremos, aí é só glória a Deus, é a Viva Jovem, vamos para cima, vamos pular. E quando Deus ele dizer um não para você, meu irmão? Será que nós vamos ser como José, vamos permanecer focados naquilo que Deus ele tem? Ou será que nós vamos fazer como um filhinho mimado? Bater o nosso pezinho, olhar para trás e sair da igreja. Talvez no reencontro, você queria tanto ir para o reencontro, e aí o seu líder, o seu supervisor falou para você assim, não filho, nesse agora eu vou te preservar, no próximo você vai. E aí muitas das vezes, você até bateu o pezinho assim, ah, mas por que eu não vou? Meu irmão, Deus ele é um Deus, meu irmão, que Ele te corrige,
que Ele te ama, mas Ele te coloca no processo para forjar o seu caráter. Existem jovens aqui, meu irmão, que eu estou acompanhando desde o começo, de quando entrou na igreja. E é muito lindo você ver o processo na vida de cada jovem. Às vezes você vê alguns que entra e voa, e daqui a pouco sai, e aí você vai atrás e a pessoa não quer voltar. Mas tem alguns guerreiros, meu irmão, que estão desde o começo. Tem guerreiros aqui, meu irmão, que os jovens passam por tanta dificuldade, tanta luta, mas ele não arreda o pé da presença do Pai. Deus, Ele está nos chamando, meu irmão, para ter esse nível de maturidade. Sabe de quê? Quando você passar por uma luta, passar por uma dificuldade, quando você receber um não, na próxima sexta-feira, sabe o que você vai fazer? Você vai convidar 3, 4, 5 amigos, vai chegar aqui e falar assim: aí Rafa, eu não fui para o reencontro, mas o meu papel eu estou fazendo. Porque Deus, meu irmão, Ele forja o nosso caráter no momento de dificuldade. No momento que Ele dizer um não para você, é o momento que você tem que fazer mais. José, meu irmão, aquele momento que ele foi preso, no momento que ele foi jogado numa cova, a Bíblia diz que passa um pessoal e os irmãos falam: não, não vamos matar não, vamos só vender ele. Olha a dificuldade que José estava passando, meu irmão. Mas em nenhum momento José lhe reclamou com Deus. Pelo contrário, José em todos os momentos confiou naquilo que Deus ele tinha. Então nós precisamos ter isso nas nossas vidas. Nessa semana nós estamos falando muito sobre ordem, estrutura e sobre essência. José ele tinha essas 3 características. Mas sabe qual foi a característica que fez a diferença na vida de José? A essência, meu irmão. Eu e você, nós precisamos ter ordem. Nós precisamos ter uma estrutura. José ele tinha essas 2 características, meu irmão. Mas José ele tinha a essência. No momento da luta, no momento da dificuldade, no momento que o pecado bateu na porta de José, José ele olhou para a essência que ele carregava. E ele diz assim: não, Deus ele não permite que eu faça isso. Eu e você, meu irmão, precisamos ativar essa essência dentro do nosso coração. Essa essência nós precisamos carregar todos os dias. Isso nós precisamos carregar todos os dias, não só dentro da Viva Jovem, não só dentro da igreja, mas a hora que nós chegarmos lá na sua escola, a hora que nós chegarmos lá onde, no seu trabalho, a hora que você chegar talvez dentro da sua casa, que você, o cenário não tiver da forma que você deseja, não tiver da forma que Deus ele quer, sabe o que você precisa ter? Diga assim: a essência. Nós precisamos da essência todos os dias nas nossas vidas, meu irmão. E José fez isso todos os dias na vida dele. Nós acabamos de ler que a Bíblia diz que a mulher de Potifar, meu irmão, ela vai até José, e ali ela, naquele momento ela quer se aproximar de José. O pecado todos os dias, meu irmão, ele está ao nosso redor. E todos os dias o pecado ele bate na nossa porta. Agora a diferença, será que nós vamos ser José dessa geração, que quando nós viemos de frente com o pecado, nós vamos olhar e falar assim: não, isso aqui eu não posso fazer, porque o meu Deus não vai gostar daquilo que eu vou fazer? Ou nós estamos sendo, talvez como aquele filho mimado, que quando o pecado bate na nossa porta, você fala assim: ah é? Poxa, o meu líder me disse um não, o meu supervisor me disse um não, agora eu vou pecar mesmo, não estou nem aí. Nós precisamos ser maduros nessa parte. Nós precisamos ser jovens que vão entender isso e colocar em prática todos os dias. Dá uma cutucada no irmão que está do seu lado aí e fala assim: a palavra hoje está meio forte, né, irmão? Não saiu um aleluia, não saiu um glória a Deus. Eu falei: Jesus amado, não é possível. Amém? Nós precisamos construir uma estrutura no processo. Sabe para quê? Porque só assim nós vamos permanecer diante da promessa. No processo, meu irmão, é onde nós precisamos da estrutura. Eu acabei de falar que muitas das vezes durante o nosso processo, durante a nossa dificuldade, existe alguns nãos que vão vir diante de nós e nós estamos saindo da presença do Pai. Mas, meu irmão, quando você é um jovem que tem estrutura, quando você é um jovem que tem raízes na presença do Pai, pode vir um vendaval, pode vir um vento, pode vir a dificuldade que vier, mas você nunca vai sair da sua promessa. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, que no processo Deus ele está nos forjando, para que nós possamos viver as nossas promessas. Quantos aqui nessa noite tem promessa do Senhor, meu irmão? Eu vou lembrar só uma promessa que nós temos nas nossas vidas, tá bom? Deus ele deu uma promessa para mim e para você, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje, se você olhar o cenário da sua casa, você fala assim: meu, essa promessa está difícil. Mas nós precisamos acreditar naquele que fez a promessa. Talvez hoje, se eu fizer uma promessa para você, eu possa até falhar,
Inclusive eu fiz uma promessa hoje para o Celso e eu falei com ele. O Celso estava no primeiro culto, hoje eu fui lavar meu carro lá, ele lavou meu carro para mim. Aí ele falou assim, deixa uma caixinha para mim aí, Edas. Eu falei, não, faz o seguinte, quando você chegar na igreja eu pago o lanche para você na cantina. E ele foi embora e eu não paguei a cantina para ele. Então, meu irmão, muitas das vezes nós como seres humanos, posso falar uma coisa? Às vezes se eu te prometer algo eu posso até falhar com você. Agora, meu irmão, Deus, se Ele te prometeu algo na sua vida, você pode ter certeza que pode passar o tempo que passar, pode passar o processo que passar, mas Ele vai cumprir dentro da sua vida. José, meu irmão, ele lembrava de tudo isso. E sabe por que José ele foi jogado numa cova, foi vendido para outras pessoas? Porque os irmãos de José olharam para José e viram nele que ele era diferente. Muitas das vezes nas nossas vidas, jovens, às vezes as pessoas que no nosso convívio, as pessoas que você anda dentro da sua escola, as pessoas dentro da sua casa, dentro da sua família, muitas das vezes quando nós nos levantamos e falamos assim, agora eu estou indo para a igreja, meu. Ah, mas você fazia isso, fazia aquilo. Não, agora eu estou indo para a igreja, agora eu sou a Viva Jovem. Eu sou lá daquela igreja, lá que o povo é tudo animado, avivamento em Cristo. Muitas das vezes, quando nós nos colocamos em lugar de destaque, meu irmão, sabe o que vai vir? Muitas dificuldades. José, quando ele conta aquele sonho para os irmãos sentem ciúmes dele. E aí a Bíblia diz que tudo isso que acontece na vida de José foi porque um dia ele se levantou e Deus escolheu a vida dele. Tem momentos nas nossas vidas, meu irmão, que nós vamos passar por dificuldades, sabe por quê? Porque eu e você somos escolhidos de Deus. Às vezes nós vamos passar por dificuldade porque eu e você nos levantamos para fazer a diferença nessa geração. Posso te falar uma coisa? Se você ficasse na roda dos seus amigos fazendo a mesma coisa que você fazia antes, eu tenho certeza que ninguém ia te apontar. Você só ia ser mais um nessa geração. Agora quando você se levanta e diz assim, meu irmão, a partir de hoje eu vou fazer a diferença nessa geração. A partir de hoje eu vou ser o jovem que vai fazer a diferença por onde eu passar. Aí, meu irmão, aí a dificuldade vai bater, o apontamento vai chegar, vai ter pessoas que vai te acusar, mas o mais importante é que a presença de Deus está com você. É disso que você precisa lembrar todos os dias. Não importa com aquilo que as pessoas estão falando de você, mas o que importa é aquilo que você carrega. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, meu irmão, e eu comecei a participar mais dos cultos. Eu lembro que quando eu entrei, eu vim por causa da Monique. E aí eu vinha só nos cultos de quinta-feira, porque eu já saía do trabalho e eu vinha para o culto. No domingo que eu estava em casa, assistindo futebol, fazendo alguma coisa, eu não vinha para a igreja. E aí, meu irmão, quando eu comecei a firmar dentro da igreja, a primeira coisa, quando eu cheguei no serviço, aí o pastor aí, ó. Aí, agora virou crentezinho agora. Aí eu chegava na família, no almoço com a família. Ixi, o Éder agora virou crente agora, ó. Ixi. Meu irmão, quantos aqui já passaram por isso? Se você não passou ainda, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar, você vai passar. Meu irmão, isso acontece com todos nós, sabe por quê? Porque nós somos geração eleita, nós somos pessoas diferentes. Eu falei para vocês que se você continuar da mesma forma que você estava lá, junto com as pessoas que você andava, fique em paz, ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar. Mas no momento que você se posicionar como José ele se posicionou, meu irmão, aí as dificuldades vão começar a aparecer. Vai começar a aparecer essas mulheres de Potifar para tentar te tirar da presença. Mas nós precisamos lembrar todos os dias o Deus que nos escolheu. Tem escolhido de Deus aqui nessa nossa noite? José, meu irmão, ele teve uma opção. E a opção que José ele teve, meu irmão, foi de servir a Deus, independente da dificuldade. Ele todos os dias estava na presença de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem você é quando ninguém te vê? Como você é quando você está num lugar que não tem ninguém da igreja? Como é as suas atitudes quando você está num ambiente aonde ninguém da igreja, não tem nenhum líder, não tem nenhum supervisor, não tem nenhum colega seu da igreja? Qual que tem sido as suas atitudes? Eu falei para vocês que vir no culto de sexta-feira, meu irmão, e estar junto com a Viva Jovem, e dar glória a Deus e falar aleluia, meu irmão, é maravilhoso demais. Mas é fácil. Agora o difícil é como José. Ele foi vendido pelos irmãos, saiu da presença do pai, porque a Bíblia diz que os irmãos vendem ele vai para longe da casa do pai dele, que era Jacó. Mas aonde José estava, meu irmão, ele carregava a presença de Deus.
Independente das coisas que aconteceu na vida de José, todas as vezes ele tomou uma decisão segundo aquilo que Deus queria para ele. Agora eu te pergunto nessa noite, as decisões que você tem tomado longe da casa do Pai, condiz com aquilo que Deus ele tem para você? Ou você está fazendo a sua vontade? Eu falei para vocês, meu irmão, viver a vontade de Deus na casa do Pai é fácil. Agora viver a vontade de Deus longe da casa, na sua escola, no seu convívio, na sua casa, aí é difícil. Porque muitas das vezes você chega até em casa, às vezes você chega do culto, meu irmão, não sei se aconteceu com vocês, e você chega e fala, mano do céu, que palavra abençoada, velho. Deus falou demais comigo hoje. Eu saí de lá sabendo que eu sou um escolhido de Deus, que Ele está comigo todos os dias. Aí você chega em casa, meu irmão, aí você olha para um lado, olha para outro, aí vem um xingamento. Você está na rua até essas horas? Aí você chega amanhã não, que amanhã não tem escola, mas vamos supor, chega na segunda-feira na escola. Meu, vi seu status lá, seu crentezinho. Virou pastorzinho agora? Antigamente só postava os funk, agora está postando só os louvor? Eu te falo, você é diferente, hein, meu? Qual que tem sido a sua atitude quando isso acontece com você? Será que nós temos levantado a nossa voz e falado assim, cala a boca, meu, você não sabe de nada? Ou será que nós temos sido como José, que independente daquilo que as pessoas falarem para nós, você vai falar assim, meu, eu só faço aquilo que Deus ele me manda. Eu só sigo aquilo que o meu Deus tem para mim. Porque José, meu irmão, ele tinha todos os motivos de ficar rebelde, de ficar estressadinho, porque afinal de contas, ele foi jogado para fora da casa, pelos filhos, pelos irmãos. Ele passou por uma tentação na casa de Potifar, pela esposa de Potifar. Mas em nenhum momento, meu irmão, José ele trocou aquilo que Deus ele tinha para ele. Eu e você, meu irmão, aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, nós precisamos carregar a presença de Deus. Você precisa ser aquele jovem que aonde você chegar, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, cara, você é diferente. Você precisa ser aquela pessoa que aonde você chegar, talvez vai ter 10 pessoas falando um mal do outro. Você vai ser aquele que vai chegar e vai falar assim, meu, vamos para a igreja junto comigo. Vamos para o culto sexta-feira junto comigo. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, meu, você tem uma luz diferente. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, meu irmão, e eu trabalhava de Uber, e às vezes eu trabalhava à noite, e aí às vezes eu entrava no carro, estava um louvorzinho, eu só ouvia Fernandinho, quando eu me converti, era só Fernandinho. E aí as pessoas entravam dentro do carro, eu estava com o louvorzinho bem baixinho, né? Porque eu falava assim, meu, vai que a pessoa entra e reclama que eu estou ouvindo louvor, que tem uns abençoados também assim. E aí, meu irmão, eu lembro que eu estava com o louvorzinho bem baixinho, dirigindo aqui quietinho. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, ô moço, posso falar algo para você? Eu, pode, claro, pode falar. Meu Deus, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Eu olho para você, eu vejo algo diferente, uma alegria, algo poderoso na sua vida. E eu posso falar para você, já aconteceu tantas vezes, meu irmão. E era tão bom, sabe por quê? Porque no momento que eu ouvia isso, às vezes a dúvida até estava passando na minha cabeça. Sabe assim, de falar assim, meu, será que eu sou merecedor mesmo de estar na casa do Pai? Será que Deus, realmente me escolheu? E às vezes, meu irmão, numa atitude de uma pessoa, quando você ouvia isso, você fala assim, cara, eu estou passando por um monte de luta, mas eu estou num caminho certo. As pessoas têm visto a presença de Deus na minha vida. Posso te falar uma coisa? Você precisa ser aquele, meu irmão, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, você tem algo diferente, hein? Você é diferente. Você carrega a presença de Deus. Você é aquele que no momento quando chega na família, na reunião de família, eu não sei na sua família, mas na minha, meu irmão, tem uns abençoados. Tem uns que gostam de afrontar, não sei lá na sua casa, lá se tem, que na minha casa tem uns lá. E às vezes, meu irmão, as pessoas começam a te afrontar, mas sabe qual é o seu papel? É você somente orar pelaquela pessoa. Às vezes dá até vontade de falar assim, meu, para lá, ô desviado. Dá vontade mesmo de falar. Mas nós precisamos somente interceder. Porque quando nós intercedemos para essas pessoas, sabe o que elas enxergam em nós? A presença de Deus. Foi a mãe do Raul. Foi sua mãe, não foi, Raul, que falou que viu você chorando dentro do quarto, não foi? E aí eu estava conversando com ela estava contando a história para mim. Muitas das vezes, meu irmão, nós precisamos ser jovens diferentes. E aí ela estava falando para mim, né, que o Raul vinha para a igreja, chegava em casa, às vezes estava orando, e aí ele estava chorando, né? E ela olhava, não entendia nada. Vai ter pessoas que vão andar do seu lado, vai ver a diferença em você e não vão te entender nada. Mas sabe o que você precisa? Só continuar.
Porque assim como aconteceu na vida do Raul, meu irmão, a mãe dele foi para o encontro, teve um encontro com Deus, voltou de lá transformada, somente por um posicionamento de um filho. Então eu e você, nós precisamos pegar esse posicionamento, meu irmão, e colocar nas nossas vidas. Às vezes nós nos posicionamos dentro de casa, mas você olha para um lado, olha para o outro, você não vê nada acontecendo, você fala, meu, acontece na vida do irmão, mas na minha vida não acontece. Mas nós precisamos nos posicionar na presença do Pai. Nós precisamos estar posicionados, porque a promessa que Deus ele tem para a minha vida e para a sua vida, ela irá se cumprir. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado aí. Diga assim para ele assim: sexta-feira que vem, você não tem o direito de vir para a igreja sozinho. As pessoas precisam enxergar Jesus na sua vida. Às vezes, meu irmão, nós passamos por algumas situações e a gente fala assim: Edras, mas é porque você não sabe o cenário da onde eu moro, você não sabe como que é a minha vida. Pode falar para você uma coisa? O lugar ele não te define, meu irmão, mas a presença de Deus que está junto com você é que faz toda a diferença. O lugar onde você está, o lugar onde você frequenta, meu irmão, ele não vai te definir. O que vai definir na sua vida é a presença de Deus que está junto com você. José, meu irmão, ele chegou no fundo do poço na onde? Na prisão. Mas aquele lugar não definiu a vida de José. O que definiu ele foi a presença de Deus que estava junto com ele. Eu e você, meu irmão, precisamos ser uma geração que não importa o lugar onde nós vamos andar, não importa o lugar onde nós vamos passar. Talvez você vai sair daqui hoje, a hora que você chegar dentro da sua casa, talvez você vai deitar na sua cama e você vai ouvir o barulho de um baile funk do lado da sua casa. Você vai falar assim: meu, bem que o Eras falou. Chega em casa, né, um culto abençoado, uma palavra abençoada, eu chego em casa, passo por uma prova dessa. O lugar onde você está, o lugar onde você permanece, meu irmão, não define quem você é. O que vai definir é a presença de Deus se está com você. Se você entrar em qualquer ambiente, meu irmão, e você estiver com a presença de Deus, pode vir um pecado, pode vir o que vier, você nunca vai se corromper. Agora o problema é você entrar em lugares sem a presença de Deus. Por isso que eu falei para vocês: quem é você longe da casa do Pai? Porque na casa do Pai, meu irmão, muitas das vezes nós estamos na presença dele. Pode vir um pecado, talvez se um menininho ou uma menininha estiver do seu lado aí, pedir até o seu número do WhatsApp no meio do culto, você vai olhar para ela e falar assim: meu, vai se converter, né? Agora eu te pergunto uma coisa: e se você estiver lá na sua escola, ou se você estiver lá junto com seus amigos, e aí o menininho chegar perto de você e falar assim: passa seu contatinho aí. Será que você vai lembrar disso e falar assim para ele assim: vai se converter, meu? É isso que nós precisamos carregar todos os dias. Não só carregar a presença de Deus dentro da casa dele, meu irmão, mas carregar a presença de Deus por onde nós passarmos. É isso que José ele fez na vida dele e fez toda a diferença. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala para ele assim: carrega a presença de Jesus, hein, varão? Que cara que ele fez para você? Ele fez uma cara que vai carregar a presença de Jesus ou não? Se ele não fez, meu irmão, já ponha a vida dele nas suas orações. Seja fiel a Deus, meu irmão, em todas as tentações que vierem sobre a sua vida. José, ele passou por tentação? Sim ou não? Mas ele cedeu a alguma tentação ou ele permaneceu firme? Então levanta a sua mão, meu irmão, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus hoje, meu irmão, ele te trouxe aqui para dizer para você que você precisa ser uma geração que vai ser uns jovens firmes na presença dele. Vai ser um jovem, meu irmão, que diante da dificuldade, diante do pecado que vai vir sobre a sua vida, você vai levantar a sua mão e falar assim: meu, não importa o que vier ao meu lado, o que importa é que eu carrego a presença de Deus. Se você lembrar disso todos os dias, no momento que a dificuldade, o pecado bater na sua porta, você vai lembrar e falar assim: rapaz, você acha que eu vou trocar o meu momento com Deus, a minha vida com Deus, por um momento? Jamais. Quantos aqui ainda não foram para o encontro com Deus? Eu não fui para o encontro ainda. Tem alguém? Uma jovem lá no fundo, e outra jovem ali, e mais uma jovem, 4 pessoas. Meu irmão, então 99% das pessoas que estão aqui já passaram pelo encontro. O encontro com Deus teve uma grande valia para a sua vida, não? Foi poderoso na sua vida, sim ou não? Sim. Meu irmão, mas nós não podemos viver só de encontro em encontro. Às vezes nós, quando está chegando um encontro, a Viva Jovem, não é mó festa, meu. Você fala assim: está chegando um encontro para cima, vou trazer um convidado.
É assim ou não é? Às vezes quando está chegando no encontro, você não busca uma vida para trazer para a igreja. Mas nós precisamos ser dessa forma todos os dias. Nós temos que parar, meu irmão, de viver só de eventos. Eu vou esperar chegar um encontro para me convidar uma pessoa. Não, meu irmão. Você precisa ser aquele que vai ser diferente. Você precisa ser aquele, meu irmão, que você precisa entrar pelaquela porta com no mínimo uns 3, 4 amigos do lado e falar assim: ô Rafa, ô Edras, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é não sei quem, esse aqui é da minha escola, esse aqui é da minha família. Você fala: rapaz, esse aqui está fazendo a diferença. Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas será que as pessoas têm visto Jesus na sua vida, meu irmão? Será que as pessoas têm olhado para você e visto a presença de Deus na sua vida? José, por onde ele passava, meu irmão, ele carregava a presença de Deus. Por onde ele ia, ele carregava a presença de Deus. E por isso que as coisas sempre favoreciam para José, porque a presença dele estava junto com ele. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele assim: você precisa carregar a presença de Deus na sua vida. A Monique me mandou uma mensagem aqui. Eu vou falar, eu vi a mensagem chegando, eu falei: eu vou falar para eles repetir para me olhar a mensagem, meu irmão. Aí eu olhei a mensagem aqui, a Monique mandou assim: olha o horário. Amém? Só mais 2 minutos. 2 minutos só, tá bom ou não? É pouco ainda? Então tá bom, tá vendo aí? Então aplauda Jesus pela vida da Monique. Mas a gente precisa respeitar o horário mesmo. Amém? Parece que o Rafael vai fazer uma vigília dos homens aí, não vai? Ô, glória, até que enfim tem alguma coisa pra nós, né, meu? Na hora que ele falou, eu falei assim: mas daqui a pouco, você quer ver que ele vai falar que é a noite dos príncipes, mano? Ô, mano, se ele falar isso aí, eu falo pra ele: para com isso aí, meu. Ô, que isso, mano? Mas nós precisamos ser uma geração, meu irmão, que todos os dias nós precisamos gastar a nossa vida na presença de Deus. Não importa onde você esteja, não importa onde você passar, mas você precisa carregar a presença de Deus. E para finalizar, a nossa preparação no secreto, meu irmão, ela antecede a nossa exaltação no público. Muitas das vezes nós estamos querendo demais ser exaltados na frente das pessoas. Nós estamos querendo demais que as pessoas nos vejam. Mas eu posso te falar uma coisa: se você quer ser aquele que seja o primeiro, meu irmão, você precisa ser o último. Você precisa aquele, sabe como? Você quer, quantos aqui quer ser relevante na presença de Deus? Meu irmão, eu quero, meu irmão. Eu quero ser relevante. Se você um dia quer ser uma pessoa relevante na presença de Deus, sabe como você tem que fazer? No seu secreto, você precisa buscar a Deus. Porque só assim, Deus ele te colocará em grandes lugares. José, meu irmão, ele passou por todas as lutas. E sabe por que Deus colocou ele em grandes lugares? Porque no momento de secreto que José ele tinha, em todos os momentos José buscava a presença de Deus. Eu e você, meu irmão, precisamos ser a geração que em todos os momentos vamos buscar a presença de Jesus. Em todos os momentos, as dificuldades, qualquer lugar onde nós passarmos, nós precisamos carregar a presença de Jesus. Fique sobre os seus pés. Porque hoje, meu irmão, eu estou diante de uma geração que vai fazer a diferença, que já tem feito a diferença. Quantos aqui tem feito a diferença nessa geração, meu irmão? Quantos aqui tem levado vidas para o encontro? Quantos aqui tem alcançado seus pais? Se você ainda não está passando por isso, meu irmão, é momento de você se posicionar só mais um pouquinho, porque a promessa que Deus ele fez na sua vida vai acontecer. Hoje, eu quero que você saia daqui nesse culto, meu irmão. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Porque eu falei no começo que o reencontro foi uma bênção. O reencontro foi algo poderoso. Mas nós não podemos somente sentir a presença de Deus no reencontro. Nós não podemos sentir somente a presença de Deus em um culto. Mas nós precisamos sentir a presença de Deus, meu irmão, aonde nós estivermos. Hoje Deus ele marcou essa noite, meu irmão, para tocar no seu coração. Se você tem dias, se você tem tempos e tempos que você não sente a presença do Pai, meu irmão, Deus ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer tocar na sua vida. Hoje você vai sair desse lugar, você vai sair desse ambiente, meu irmão, marcado pela presença de Deus. Hoje, Deus hoje, nessa noite, meu irmão, assim como Ele fez, meu irmão, a semana passada no reencontro, Deus nessa noite, Ele quer tocar no seu coração. Deus nessa noite, meu irmão, Ele quer derramar algo sobrenatural sobre a sua vida. É momento, meu irmão, de nós pararmos de olhar para o lado. É momento de nós pararmos de olharmos para a dificuldade. É momento de nós parar de olhar
para as lutas e começar a enxergar uma oportunidade de salvação nas nossas vidas. Porque José, ele não olhou para a dificuldade, mas ele todos os dias olhou para a presença de Deus que estava junto com ele. Quantos aqui, meu irmão, carregam a presença de Deus nessa noite? Quantos aqui, aonde você estiver, você quer carregar a presença do Pai? Quantos aqui, meu irmão, independente do lugar onde você passar, querem levar a presença de Deus junto com você? Existem pessoas no seu convívio, meu irmão, que precisam ouvir falar de Jesus, mas ela só vai ouvir o dia que você abrir a boca para falar. Muitas das vezes, nós estamos vindo para o culto, e eu posso te falar, qual tem sido a sua motivação para você vir para o culto? Se a sua motivação para você vir para o culto não for a presença de Deus, meu irmão, está errado. Se a sua motivação hoje foi vir para o culto porque uma menininha te mandou mensagem, porque você falou assim, eu vou para me ver aquela pessoa que vai estar lá, a sua motivação está errada. Agora, meu irmão, se você saiu da sua casa e você falou assim, eu vou para o culto hoje porque eu quero adorar o Rei dos Reis, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero buscar mais da presença de Deus, meu irmão, Deus essa noite Ele tem algo sobrenatural para a sua vida. Meu irmão, se você saiu da sua casa hoje, posso te falar uma coisa? Se você entrou pelaquela porta, meu irmão, você passou pelo seu líder, você passou pelo seu supervisor, e muitas das vezes, eu posso te falar uma coisa, isso eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que você chegar na igreja, porque muitas das vezes, meu irmão, nós chegamos na igreja, cumprimentamos todo mundo, mas muitas das vezes não cumprimentamos o seu supervisor, não cumprimentamos o seu líder. Às vezes nós cumprimentamos todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você passa pelo seu líder e passa direto. Você precisa respeitar o seu líder, meu irmão. Sabe por quê? Não é para massagear o ego dele não, mas é porque o seu líder e o seu supervisor ora pela sua vida. O seu líder e o seu supervisor, onde você estiver, todos os dias, ele ora por você. Então todas as vezes que você entrar pelaquela porta, meu irmão, cumprimente a pessoa que é o seu líder, cumprimente o seu supervisor, cumprimente o seu pastor. Sabe por quê? Porque isso é um princípio de Deus. E muitas das vezes, no nosso dia, nós estamos perdendo os princípios de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos aprender com José, que era um homem que tinha princípios, mas era um homem que carregava a presença de Deus. Se você nessa noite, meu irmão, entende que você carrega a presença de Deus, eu quero que você adore o Senhor. Mas eu quero que você entregue a sua melhor adoração nesse momento. Eu quero que você entregue o seu melhor louvor, meu irmão. Sabe por quê? Porque não tem como você entrar na casa do Pai, entrar na presença do Pai e continuar da mesma forma. Não tem como você entrar na casa do Pai, estar na presença dEle, meu irmão, e só entregar 10%. Nós precisamos estar na casa dEle, meu irmão, e nós precisamos entregar o nosso melhor. Qual o seu melhor hoje que você tem para entregar para Deus? Será que o seu melhor é levantar as suas mãos? Será que o seu melhor nessa noite é dizer, Senhor, eu não sei nem cantar o louvor, mas eu estou aqui rendido aos teus pés. Entrega o seu melhor louvor nesse momento. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Aleluia. Indiferente, lamento, aleluia, por não ver que é Jesus. Glória a Deus. Leva-me ao primeiro amor. Meu irmão, não tem como você estar na casa do Pai. Prepara aquele segundo lá da terra, lá da cama. Não tem como você estar na casa do Pai, meu irmão, e você entregar só 2%, 5%. Você precisa ser intenso naquilo que Deus Ele te colocou para fazer. Você precisa entregar o seu melhor para Deus todos os dias. Não é só entregar o melhor para Deus durante um culto, mas é entregar o melhor para Deus na onde você estiver. Dentro da sua casa, respeitando o seu pai, respeitando a sua mãe, você precisa entregar o melhor. Dentro da sua escola, fazendo um convite para o seu colega para vir na igreja, você precisa entregar o seu melhor. Mas meu irmão, dentro da casa do Pai, louvando ao Senhor,
você precisa entregar o seu melhor. Quantos nessa noite quer entregar o seu melhor nessa noite? Diga amém. Então nós vamos cantar o segundo louvor. E eu quero você, meu irmão, com a sua maior intensidade, com a sua maior vontade. Porque Deus, meu irmão, não te chamou para você ficar parado. Deus, Ele não te chamou para você ficar com a sua boca fechada. Mas Deus, Ele te chamou para adorar a Ele, meu irmão. Se você tem motivos para adorar a Deus, meu irmão, levanta as suas mãos. Porque nós estamos no culto do Aviva Jovem. E o Aviva Jovem carrega o DNA, meu irmão.